dia 30 de junho, terça-feira, e teremos aula de geografia. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 22, essa aqui, ó. Que a tia vai estar explicando o conteúdo e fazendo junto com vocês, ok? Vamos lá. Atividades econômicas. Então, na página 23, nós temos 3 perguntinhas. O primeiro passo é observar essas imagens, tanto da página 22 quanto na página 23, tá? Então, vamos lá. Primeiros passos. A primeira pergunta. O que você observou nesta ilustração? Tá? Você vai responder o que você observou, o que você viu nessa ilustração. Segunda pergunta. Quais atividades econômicas estão sendo realizadas? Ou seja, quais são os tipos de lojas? Tem alguma carrocinha, né, na imagem vendendo algo? Então, esses são os tipos de atividades econômicas que está sendo desenvolvida na imagem, ok? Última pergunta. Você já observou atividades econômicas semelhantes no lugar onde vive? Ou seja, aonde vivemos tem loja, tem padaria, tem pipoqueiro, né? Tem farmácia? Então é isso que tá querendo saber, tá? Vamos lá, página 24. Trabalhadores e suas atividades. Em nosso dia a dia, observamos vários trabalhadores que executam diferentes atividades econômicas por meio de seu trabalho. Esses trabalhadores exercem diversas profissões, ou seja, são médicos, policiais, pedreiros, professores, faxineiros, né, entre outros, que atuam em diferentes lugares como hospitais, ruas, lojas comerciais, né? Escola e fábricas, tá? Trabalho remunerado. Tia, o que é trabalho remunerado? É todo trabalhador, trabalho remunerado é aquele que todo trabalhador formal, após um ano de trabalho, tem direito ao descanso de até 30 dias com o seu salário pago, ou seja, a férias, tá? Isso é um trabalho remunerado, tá? Então vamos lá. A maior parte da população que trabalha tem como objetivo obter uma remuneração em dinheiro. Assim, é possível adquirir produtos e serviços para suprir suas necessidades, né? Como alimentação, moradia, transporte e roupas. Ou seja, quando fala de transporte, é aquele carro que a gente pode comprar, é aquela moto, né? Porque com o dinheiro do nosso trabalho a gente consegue estar comprando, adquirindo esses bens, tá bom? Vamos conhecer alguns exemplos? Então, abaixo nós temos aqui, ó, o mecânico consertando um carro em uma oficina. Temos a advogada prestando serviço em seu escritório. Temos também o padeiro fabricando pães em uma padaria. E também a agricultora, né, cultivando a horta em um sítio, né, em Serrânia. Então, logo abaixo nós temos o desemprego. Infelizmente, em nosso país, existem muitas pessoas que não possuem um emprego formalizado, ou seja, né, com registro de carteira assinada, que além do salário lhes garanta benefícios e direitos como férias remuneradas, licença maternidade, entre outros, né? O que muitas pessoas têm buscado como forma de sustento são as atividades informais, né? Ou seja, que não são formalizadas com registro em carteira, como vendedores ambulantes, né? Catadores de materiais recicláveis, cuidadores de cães, né, e lavadores de carros, etc, né? Existe ou muitas outras trabalhos informais que a gente nem imagina, mas que existem, tá? E logo aqui ao lado nós temos a imagem de um vendedor ambulante no Rio de Janeiro, né, na praia.
E aqui, ó, a gente percebe que ele tá vendendo óculos, né? Então, vamos lá. Tia, mas você falou em licença maternidade. O que é isso? A licença maternidade é um benefício concedido às mulheres grávidas com emprego formal, tá? Referente ao período de 4 a 6 meses em que estará fora de suas atividades produtivas após o nascimento do seu filho. Mas mesmo ela ficando fora, né, do trabalho por esse período de 4 a 6 meses, ela estará recebendo seu salário. Isso é um dos direitos que o trabalhador formal tem, tá bom? Então vamos lá, página 25. Valorização da mulher no mundo do trabalho. Esse é um tema muito importante, né? Então vamos lá. Na atualidade, a mulher tem exercido um papel de destaque em diversas atividades econômicas, conquistando cada vez mais espaço em profissões nas áreas da saúde, na política, na empresarial, mas nem sempre foi assim, tá? Durante muito tempo, os trabalhos destinados às mulheres eram aqueles voltados apenas às atividades domésticas, né? E de cuidados familiares, e poucas ocupavam cargos em outras áreas. Apesar de já terem conquistado muitos direitos e postos de trabalho em diferentes áreas, ainda há muito o que avançar nesse setor. Por exemplo, em relação à faixa salarial. Os homens têm salários mais altos do que as mulheres, em praticamente todos os cargos. Então, aqui ao lado, nós temos uma imagem, né, de uma engenheira civil acompanhando uma obra de construção de um edifício. E essa atividade que ela está exercendo, antigamente era ocupada por praticamente só homens, né? E hoje em dia não, hoje em dia assim, já tem mulheres, assim como na profissão de policiais, né? Temos muitas mulheres. Nós temos também muitas mulheres exercendo a função de mestre de obras, né? Que era uma profissão bruta, né? Que somente homens exerciam esse papel. E hoje nós temos mulheres também. Temos mulheres pilotando, né, avião, temos mulheres dirigindo ônibus, né? E outros meios de transportes. Então, assim, isso é um avanço e tanto nos dias de hoje, né? Uma conquista. Então, aqui embaixo nós temos o jogo rápido. Com base no que você estudou, responda. Por que as pessoas trabalham? Né? Então, com as suas palavras e aqui no texto, você vai responder. Por que as pessoas trabalham? Ora, todo mundo precisa trabalhar, né? Para poder obter a remuneração, que no caso é dinheiro, para poder adquirir produtos e serviços. Um exemplo, para você poder se alimentar, para comprar alimentos, né? Para poder comprar um carro, para comprar roupas. Ou seja, para a gente obter qualquer tipo de serviço, né? E comprar produtos, nós precisamos trabalhar para ter dinheiro, entendeu? Letra B. Quais as dificuldades encontradas pelas pessoas que não estão... Quais são as dificuldades encontradas pelas pessoas que estão sem emprego, tá? Quais são essas dificuldades? Se a pessoa não tem emprego, ela não tem o quê? Dinheiro, né? E aí também não tem aqueles direitos e deveres, não tem os direitos que uma pessoa que está empregada tem, né? Que no caso é o 13º salário, que são as férias remuneradas. Uma pessoa que não tem um emprego, né, formal de carteira assinada, não vai ter esses direitos, tá? Letra C. Converse com os colegas sobre a importância da mulher nas atividades econômicas. Então, infelizmente, nós não temos essa interação, né, da sala de aula,
para estar conversando e debatendo esse assunto com os nossos amigos. Mas aí a gente vai refletir sobre esse assunto, né? Por si só, nós mesmos vamos pensar e tirar as nossas conclusões, né? Nós devemos pensar que na importância da valorização das mulheres no mercado de trabalho, né? E na igualdade, porque se a mulher hoje em dia ela ocupa esses cargos, ela tem a mesma capacidade, né, dos homens. Então os salários têm que ser iguais, né? E antigamente só se via homens ocupando esses cargos e hoje não. Hoje, como a tia citou lá em cima, nós temos cientistas, né? Todas mulheres, a maioria, né? Cientistas, motoristas de transportes públicos, piloto de avião, mestre de obras. Então, assim, e entre outros, tá? E aí vocês reflitam e escrevam com as palavrinhas de vocês. Vamos lá, página 26. Trabalho infantil. Esse é um tema muito importante, tá? Vamos ler com atenção e prestar atenção em cada detalhe para que depois a gente possa responder as perguntinhas. Vamos lá, trabalho infantil. Apesar de ser proibido por lei, infelizmente, muitas crianças trabalham para ajudar no sustento de sua família. Com isso, elas deixam de realizar atividades importantes para o seu crescimento, como estudar e brincar, né? Desde 1959, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, assegura os direitos básicos das crianças de todos os países do mundo por meio, né, de lei, e no Brasil temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? A seguir, leia a conversa entre as crianças e o professor Ari, da turminha do MPF, Ministério Público Federal. Vamos lá. Hoje, quando eu estava indo para a escola, vi um menino no sinal vendendo bala. Ele não deveria estar na escola, né? A menininha perguntou. Infelizmente, ainda existem muitas crianças que trabalham fazendo trabalhos de adultos ou mesmo vendendo balas para ajudar com dinheiro em casa. Outras trabalham em casas de família e tem aqueles que trabalham no lixão, catam latinhas, fazem malabarismo no sinal e engraxam sapatos. Trabalham na roça e carvoarias e muitas outras coisas que criança não deveria fazer. Mas por que os pais dessas crianças deixam elas trabalharem? Aí o professor responde: muitos pais sabem e deixam as crianças trabalharem dizendo que é para ajudar em casa. Para alguns pode parecer uma ajuda valiosa, porém não percebem que isso prejudica o futuro de seus filhos. Não conseguem entender que para terem uma vida melhor somente estudando, né? E além do que, criança precisa brincar, estudar, praticar esporte, passear, conviver com a família, os amigos e sonhar, para assim ter um futuro melhor. É tão bom fazer essas coisas, adoro brincar. É sim, Marissa, mas ainda existem muitas crianças que não podem fazer todas essas coisas. Elas são obrigadas a trabalhar. Professor, existem as leis que garantem os direitos das crianças para que elas não sejam exploradas e maltratadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Isso mesmo, Rafinha. Todas as crianças têm o direito a ter uma vida saudável, com educação e lazer. Mas, professor, em casa ajudo minha mãe a lavar a louça e arrumo minha cama. Isso é trabalho infantil? Aí o professor responde: claro que não. Rafinha, você pode arrumar seu quarto, ajudar em algumas tarefas de casa, como secar a louça.
Não pode só fazer isso e deixar de estudar e brincar. Ou seja, vocês podem muito bem estar ajudando, né, os papais de vocês em casa, arrumando o quartinho de vocês, arrumando o brinquedo de vocês, ajudando a mamãe secar a louça e guardando, né? Sem problema nenhum. Isso faz parte do dia a dia, do cotidiano. Isso vai ajudar no crescimento de vocês, tanto meninas quanto meninos, tá? Mas o que vocês não podem deixar de fazer é deixar de estudar para somente ajudar a mamãe ou o papai em casa. Vocês têm que primeiro ter a responsabilidade, que é estudar, tá? Depois vocês vão ajudar a mamãe em casa, né, com os afazeres, e depois vocês vão ter o tempo de brincar, né? O momento da família, o momento de conversar, né? O momento da televisão. Então toda criança tem esse direito de brincar, estudar, sonhar, ter esses momentos maravilhosos, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Qual é o assunto tratado no texto que você leu? Qual é o assunto principal? É o trabalho, né, infantil e os direitos das crianças, tá? Esse é o assunto principal, nós acabamos de ler. 2. Por que as crianças não podem trabalhar? Aí vocês vão falar com a palavrinha de vocês, ok? Por quê? Porque a criança, o que é garantido, né, por lei para a criança? A criança precisa o quê? Ela precisa estudar e brincar, não é mesmo? Então, vocês leem e terminem de responder. Número 3. Você já observou alguma situação de trabalho infantil no lugar onde você vive? Então, assim, quando você passa de carro com o papai e com a mamãe, você já viu alguma criança fazendo malabarismo ou vendendo bala, né? Não precisa nem ser só no trânsito, às vezes você tá numa lanchonete, né? Com o papai, com a mamãe, com a família lanchando, e aí entra crianças vendendo, né, para ajudar no sustento da casa. Isso acontece com muita frequência, né? Mas nós precisamos refletir que nem toda vez que a gente vê, porque também tem crianças que fica pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda, tipo com R$1, 50 centavos, fala assim, tia, você pode me ajudar com dinheiro para comprar isso ou aquilo? E aí a gente acaba dando. Mas a gente precisa refletir que fazendo essa ação, a gente não está ajudando essas crianças, né? Quando a gente dá um dinheirinho para ajudar, na verdade nós não estamos ajudando, sabe por quê? Porque isso facilita para que elas se mantenham distante da escola. Porque elas veem que pedir dinheiro é muito mais fácil, é uma forma mais rápida de obter dinheiro do que estar na escola estudando para ter um salário muito bom, né, durante um mês para você estudando, né? Quando você estuda porque você quer um futuro muito melhor. E a gente só consegue ter um futuro muito bom quando a gente estuda. Então, assim, poxa, tia, mas estudar às vezes é muito chato. Às vezes é mesmo, mas é muito importante. E só estudando é que a gente vai conseguir um trabalho muito bom. Então, por isso a importância da gente estar nos esforçando, nos dedicando agora, né? Vocês se dedicando, tirando a melhor nota, para que quando vocês chegarem na fase adulta, né, nos seus 20 e poucos anos, vocês já tenham terminado a faculdade e já tenham passado talvez em um concurso ou talvez tenham virado empresários para ter um dinheiro muito bom, entendeu? Então, quando a gente começa a dar, né, esmola ou até mesmo ajudar com dinheiro na rua, justamente para essas crianças, nós estamos facilitando para que elas continuem longe das escolas, tá? Então reflitam sobre isso,
a importância de você ter essa consciência de não ajudar aquelas crianças que ficam pedindo dinheiro, para que elas percebam que pedir dinheiro não é legal, não é uma forma boa dela construir um futuro melhor para a vida dela, tá bom? Então, meus amores, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Se vocês sentirem dúvidas, vocês podem estar chamando a tia, que a tia ajuda vocês sem problema nenhum, tá? E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau!